Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. É de fato uma alegria muito grande estar com os irmãos neste domingo. A cada 3 anos, a Ellen, Rebeca e eu voltamos ao Brasil. Voltamos ao Brasil para cumprirmos os nossos compromissos com a PMT e também relatarmos sobre o trabalho e as atividades lá no Timor, as igrejas, principalmente as igrejas que têm caminhado conosco. E esta é uma igreja que tem caminhado com a nossa família já por alguns anos. Nós queremos agradecer a fidelidade, o compromisso, a seriedade com que os irmãos têm levado o trabalho missionário, não apenas no Timor, mas também em outros campos, e compartilhar com os irmãos. E tudo aquilo que falaremos nesta manhã, meus irmãos, eu quero que você ouça como eu faço parte disso. Eu estou lá por meio da igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo, no Timor-Leste. Eu estou lá junto com esta família, enviada pela igreja presbiteriana, missionários da PMT, trabalhando na tradução da Bíblia, plantação de igreja, treinamento de pastores, evangelistas e líderes, naquele pequeno país no sudeste da Ásia. Logo mais pela manhã, nós vamos, com mais calma e detalhes, relatarmos tudo o que temos desenvolvido lá no Timor-Leste, e os irmãos terão oportunidade também de perguntar e esclarecer. Talvez os vídeos, geralmente, eu percebi, eles deixam algumas dúvidas ou curiosidades, algum tema que ficou sem esclarecimento ou resposta. E eu agradeço muito a todos os irmãos que têm acompanhado a nossa caminhada pelos vídeos. Não é apenas os irmãos que se sentem próximos de nós, mas nós também nos sentimos muito próximos de todos os irmãos que têm acompanhado as notícias, os acontecimentos, as atividades. A gente se sente muito feliz e honrado por todos que têm caminhado, de fato, conosco. Mas nessa manhã, nesse momento, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós leremos do versículo 30 até o 44, onde nós encontramos o primeiro relato da multiplicação dos pães. Esse é um texto muito importante, como todos os textos o são, né? Dos 4 evangelhos, há apenas 2 milagres que são repetidos nos 4 evangelhos: a morte e ressurreição de Cristo e a primeira multiplicação dos pães. Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compram para si mesmo o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo Deus, nós louvamos o teu nome. Tu és o nosso Rei. Em ti nós descansamos. Tu és o pastor das nossas almas, ó Deus. O Senhor nos leva todos os dias a pastos verdejantes.
Ó Pai, agradecemos a Tua presença nesta manhã, agradecemos a liberdade que temos de nos reunirmos como Teu povo para adorar o Teu nome. Agradecemos o livre acesso que temos às Escrituras, ó Deus. Podemos ler e estudar a Tua palavra com facilidade na nossa própria língua. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo o Senhor revelou o Teu grande amor por nós. Obrigado porque nele encontramos a provisão de tudo aquilo que precisávamos para entrarmos na Tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido bom para conosco todos os dias. E mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor é o bom pastor e tem cuidado de nós. Agradecemos no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a vida missionária nos traz diversos e grandes privilégios. Não apenas a exposição a diferentes culturas e línguas, não apenas a conhecermos a diferentes regiões deste belo mundo, nós temos um estilo de vida um pouco peculiar. De fato, nós todos os dias estamos vivendo na dependência do Senhor. Não temos, nos nossos contextos, os recursos e facilidades que o Brasil nos oferece, por exemplo. Vivemos em campos isolados ou aldeias em que não temos nenhum parente ali que possa nos socorrer no momento de enfermidade ou dificuldade. Nós estamos vivendo em contextos em que, de fato, nós só temos ali a presença do Senhor, como Ele nos promete a todos os dias. E isso nos traz grande alegria. E isso nos traz um privilégio de vida especial. E quando olhamos para esse texto, nós veremos exatamente o Senhor Jesus orientando e instruindo os seus discípulos com relação a isso. Se olharmos um pouco antes da multiplicação dos pães, nós veremos o que estava ali acontecendo. Os discípulos haviam sido enviados por Jesus para uma missão. Eles foram pregar o Evangelho, anunciar as verdades do reino. E no capítulo 6, ali no versículo 12 e 13, diz que, de fato, eles saíram, pregavam ao povo para que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Os discípulos estavam, então, cumprindo uma primeira missão que o Senhor Jesus havia lhes dado. Naquele momento, eles estavam, então, voltando para a presença de Jesus. E, junto com a volta dos discípulos, havia também sobre eles uma notícia muito pesada. A notícia de que João Batista havia sido morto, decapitado. Era um momento cansativo, nós podemos entender pelo texto, para os discípulos e também para Jesus. Eles voltavam à presença de Jesus empolgados, animados, relatando tudo o que haviam experimentado na missão que eles executaram. Eles estavam compartilhando entre si o que haviam experimentado. E voltando então para a presença de Jesus, ele os convidou para um lugar de repouso, descanso. Vamos para um lugar à parte, deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Eu me simpatizo muito com esses primeiros versículos. Quando nós estamos voltando do Timor-Leste, a cada 3 anos nós voltamos ao Brasil e geralmente voltamos uma viagem longa, cheia de histórias, cansados, cheios de vontades de comer um monte de comida brasileira. E quando chegamos aqui, nós pensamos, agora nós vamos descansar. E essa é a única coisa que não acontece. Nós temos o privilégio de partirmos para várias igrejas, pregarmos a palavra, compartilharmos o trabalho do Timor-Leste. Temos diversas histórias para contar daquilo que Deus tem feito lá no Timor. Um contexto muito semelhante, então, os discípulos estavam voltando para Jesus, que os convidou para um lugar deserto, porque não tinham tempo nem para comer. Eles pegaram um barquinho e foram atravessando aquele grande lago. A multidão, vendo que Jesus estava naquele barco, eles rodearam aquele lago e andaram por longas horas, ao ponto de chegarem antes mesmo do barco que o Senhor Jesus estava. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Esta é a primeira palavra, meus irmãos, que eu quero me agarrar aqui. Quando o Senhor Jesus compadeceu-se daquela grande multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, o Senhor Jesus já está mostrando como Ele quer que os apóstolos, os seus discípulos, se comportassem diante de situações como essa. Eu gosto de dizer que em Tétum, uma das línguas que nós trabalhamos na tradução, a palavra compadeceu-se deles, nós temos lá uma melhor tradução, que significa Siramono Banialaram,
que literalmente quer dizer que caíram para dentro das entranhas do Senhor Jesus. Esta palavra, especificamente, ela não está se referindo apenas a um sentimento ou emoção que o Senhor Jesus sentiu por aquelas pessoas, mas está sempre acompanhado com um sentimento ligado a uma reação. Quando o Senhor Jesus se compadece por alguém, ele automaticamente fará algo por aquelas pessoas. Quando, no capítulo 1, aquele leproso se aproximou dele, ajoelhou e disse: se quiseres, podes purificar-me. O Senhor Jesus, profundamente compadecido dele, estendeu a sua mão e o tocou e disse: quero. Fica limpo. Esta é a mesma palavra, meus irmãos, que quando o filho pródigo, depois de ter se enlameado nas mais sujas e profundas trevas deste mundo, voltando ao seu pai, quando o seu pai o viu, ele compadeceu-se dele e o abraçou. O Senhor Jesus está, então, nos mostrando que, diante destas ovelhas que não tinham pastor, ele não apenas sentiu dó delas, mas ele precisava entregar-lhes algo. O Senhor Jesus precisava fazer algo maior do que apenas sentir algo por eles. E o que o Senhor Jesus faz? Passou a ensinar-lhes muitas coisas. Se você se colocar nos sapatos dos discípulos, você entenderá que este era um comportamento sistemático do Senhor Jesus. Dias antes, ele foi também para descansar na casa da sogra de Pedro. No capítulo 2 diz que ele foi para descansar. E uma grande multidão tomou aquela casa. E todos estavam ali espremidos para ouvir. E o Senhor Jesus não fazia outra coisa senão ensinar-lhes as verdades do reino. E por diversas vezes, meus irmãos, especialmente no livro de Marcos, o Senhor Jesus é sistemático em apresentar aquilo que é prioridade para ele. Mais importante do que atender às suas necessidades físicas, mais importantes do que oferecer uma assistência às suas carências, ele lhes entregava a palavra. Isso bate forte no nosso contexto. Nós vivemos num dos países mais pobres da Ásia, possivelmente um dos mais pobres do mundo. As necessidades são diversas, nós vemos de tudo, meus irmãos. Temos uma das maiores mortalidades infantis do mundo. E quando nós chegamos nessas aldeias isoladas, nos lugares mais distantes, onde as famílias de fato estão passando fome, eles nos pedem a palavra de Deus. O que mais nós recebemos pedidos não é de cestas básicas, não é de alimento, roupa e tudo mais que eles possam precisar, mas venha nos ensinar a palavra de Deus, venha começar um trabalho na nossa comunidade, venha nos trazer uma mensagem de esperança. Uma das coisas que também nós já aprendemos é de que a cultura, meus irmãos, no nosso contexto em especial, onde nós estamos do outro lado do mundo, a Ellen e a Rebeca levaram ao sentido literal os confins da terra. Nós estamos 12 horas à frente de fuso horário. É como se vivêssemos no mundo de ponta cabeça. E tudo é diferente. Todos os conceitos e valores culturais, eles estão bem distantes daquilo que nós temos e praticamos no Brasil. Tudo é muito diferente. E a cultura, meus irmãos, a cultura sempre vence. Quando nós nos deparamos com uma mulher que, após ter o seu parto, ela fica num quarto escuro sobre a fogueira por 40 dias, nós tentamos orientá-la de que isso não é o melhor para a sua saúde ou a do bebê. Mas a cultura sempre vence. Quando nós nos enfrentamos com a questão do dote dentro da igreja e os valores e discussões que estão inseridos neste tópico, meus irmãos, a cultura sempre vence. Nós vemos ali adoração a ancestrais, sacrifícios a espíritos, e por mais que nós possamos discutir com estes irmãos sobre estes temas, a cultura sempre vence. A única coisa que tem poder para transformar o coração de um homem que está escravo da sua cultura é a palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há argumentos científicos ou sociais que nós possamos levar para mudar um comportamento, uma crença ou um coração, senão por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única espada poderosa que tem força para cortar aquele que está perdido nas trevas e transformar o seu coração e fazer com que ele abandone as suas práticas, crenças e costumes antigos que pertencem aos seus ancestrais.
Só a palavra de Deus tem poder para libertar aquele que é escravo das trevas. Pedro diz em sua carta que aqueles que não conhecem a palavra de Deus são como cegos, andando perdidos por este mundo. São ovelhas que não têm pastor. E uma das maiores alegrias, de fato, um dos maiores privilégios que faz com que nós esqueçamos todo o contexto de vida que nós vivemos, a distância dos nossos familiares, é vermos o poder da palavra de Deus transformando corações e vidas daqueles que estão perdidos nos seus próprios caminhos. É vermos ovelhas perdidas ouvindo a voz do pastor e se aproximando do Senhor e chegando, então, ao povo da aliança e entendendo que o Senhor é Deus, o nosso grande pastor, e nele nós encontramos refúgio. Mas vamos continuar, meus irmãos. Eu entendo que o meu tempo é curto. Após o Senhor Jesus dar instrução, João diz que ele subiu ao monte para orientá-los, Lucas diz que ele lhes trouxe verdades do reino. Em declinando a tarde, em contraste, literalmente um contraste intencional, no texto de Marcos, o Senhor Jesus ele se compadeceu daquelas pessoas. Os discípulos dizem o quê? Despede-os. Há um contraste intencional onde o Senhor Jesus traz um abraço a ele. E os discípulos falam, como nós vamos dar alimento para tantas pessoas? Nós vamos gastar o salário de um ano de um trabalhador para dar uma noite de pão a estas pessoas? Deixa eles ir embora. Vamos fingir que isso não é problema nosso. Manda eles embora e eles se virem para comprar o seu próprio alimento. João disse que o Senhor Jesus, já sabendo o que iria fazer, levou os discípulos lá justamente para desafiá-los e disse, dai vós mesmo a eles de comer. E eles disseram, iremos comprar pão e vamos gastar tudo isso e nós vamos ter toda essa dor de cabeça. O Senhor Jesus disse, quantos pães tendes? E de ver, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Alguns dos evangelhos destacam mais, claro, a escassez comparado com a quantidade de pessoas. E o fato de o Senhor Jesus multiplicar 5 pães em muitos pães não é algo que deveria saltar aos nossos olhos. Na verdade, nós vemos isso com facilidade e frequência nas Escrituras, e o poder do Senhor Jesus de realizar milagres e maravilhas é visto, principalmente no Evangelho de Marcos, com a frequência. Acontece que o Senhor Jesus está apontando para os discípulos aqui da seguinte forma, meus irmãos, vocês estão voltando de uma obra missionária, vocês estão relatando tudo aquilo que viram e experimentaram no seu trabalho, vocês estão cansados, e eu estou então levando vocês para um lugar, não um hotel, uma cama luxuosa para vocês descansarem e desfrutarem de um banquete. Mas eu estou trazendo vocês para verem quem é, de fato, o Senhor da missão. 5 pães e 2 peixes. Nós somos constantemente animados em entendermos como o Senhor trabalha por meio de nós e lá no Timor-Leste. Quando chegamos lá, Ellen e eu fomos pela primeira vez em 2007. Entendemos o contexto, estudamos a realidade, vimos o número de línguas, a necessidade da igreja e nos preparamos para retornarmos com o maior preparo para avançar ali nos projetos missionários. E naquele momento nós críamos que outros viriam. Outros virão, certamente outros missionários virão para nos auxiliar, outros virão para trabalhar conosco e avançarmos aqui na pregação do Evangelho. Outros virão. Acontece que ainda estamos aguardando que outros venham, meus irmãos. E nem por isso o Senhor nos desamparou. O Senhor levantou no meio do próprio povo timorense homens e mulheres, jovens e adolescentes que estão servindo ao Senhor com tanta intensidade e habilidade, capacidade e dedicação que nos surpreende, que nos constrange, que nos chocam diariamente. E eu posso contar alguns exemplos. Por exemplo, a de uma moça que, ainda muito jovem, vivendo numa aldeia isolada, ela sofreu uma violência muito grave. E quando ela foi vítima dessa violência, a sua família exigia, então, que ela abortasse aquela criança. E ela decidiu lutar pela sua filha.
Ela foi espancada, profundamente espancada, quase morta, e foi então levada para a capital. Ela não pôde retornar à sua aldeia, não pode viver com a sua família, mas ela decidiu firmemente a preservar a vida da sua filha. Ela cresceu, então, num projeto missionário lá na capital, de uma missionária brasileira. Com certa idade, ela já não podia mais estar dentro daquele projeto, e nós a absorvemos. Ela veio para trabalhar conosco sem sabermos exatamente em que área. E ela ajudava, servindo café, fazendo um lanche, ela estava conosco ali. Acontece que essa moça jovem, que tem um passado mais machucado que os irmãos possam imaginar, ela passou, então, a participar de algumas etapas do processo de tradução. E ela vinha com sugestões boas e tinha comentários profundos. Então, ela começou a se envolver com uma tradução, na UET. Acontece que, com o seu passado, ela viveu entre duas aldeias diferentes, com línguas diferentes, ora vivendo com seus pais, ora vivendo com sua avó, e ela tem, então, fluência em duas diferentes línguas. E passamos a ver que ela havia grandes contribuições para uma segunda língua, o Macassai. Então, essa jovem hoje, meus irmãos, ela participa de 2 projetos de tradução. E você pode pensar, mas ela é uma pessoa simples. E, de fato, o é, com um passado bem ferido, com histórias bem tristes, nós podemos dizer assim, de forma simples. Essa jovem discute o processo de tradução com profundidade. Ela entra em tópicos exegéticos que nós não encontraremos, talvez, nos nossos seminários. Ela discute até palavras do originais e me confronta ali em decisões no processo de tradução. Ela quer debater com profundidade gêneros literários do texto e ela quer entender por que tais palavras não foram traduzidas de tal forma e como nós podemos sempre melhorar o texto para trazer maior fidelidade à tradução. Uma jovem com um passado mais improvável que você possa imaginar. 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor pode fazer milagres. Não é diferente também a vida do moderador da igreja evangélica presbiteriana de Timor-Leste. Rapidamente, quando a Indonésia invadiu o Timor e eles então lutaram pela independência do seu país, este jovem com 19 anos, na época, em 75, foi guerrilheiro e lutou por anos até que foi um prisioneiro de guerra. Ficou como prisioneiro de guerra por 2 anos, trabalhando e sendo ali um prisioneiro de guerra, até que chegou o dia da sua sentença, a morte. Eles então enfileiraram 12 homens e vieram executando um a um. Pastor Carlos era o 9º. Na vez do pastor Carlos ser executado, aquele oficial da Indonésia perguntou: o senhor é protestante? E ele, sem saber, ou jamais tendo ouvido esta palavra, disse: sou isso aí. E aquele oficial disse: ok, o senhor vai para aquele canto. E separou. Os outros 2 que haveriam de ser executados também disseram: eu também sou isso aí. Eu sou isso. Aqueles 3 homens, então, foram poupados. Pastor Carlos, então, passou a frequentar a igreja, sem saber o que era, e passou a ouvir o Evangelho, e passou a entender as Escrituras, e a Indonésia o enviou para um seminário na Indonésia, e ele voltou ao Timor, e plantou a igreja presbiteriana. Hoje é o moderador, onde nós temos 14 igrejas, diversos projetos de plantação de igreja. Um homem, prisioneiro de guerra, na bala para ser executado, foi resgatado pelo Senhor para pregar o Evangelho. 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus, então, ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo de grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E todos repartiu também os 2 peixes. Meu irmão, veja esse texto. Imagine por um minuto sentado ali com aquelas pessoas e entendendo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo ali. O texto está praticamente desenhando para que nós consigamos entender o que o Senhor Jesus está mostrando. O Evangelho de Marcos, em especial, em quase todas as suas narrativas, ele tem como proposta responder: quem é Jesus? Quem é Jesus? A segunda metade do Evangelho de Marcos, ele responde o que significa seguir a Jesus. E nesse texto em especial, nós veremos com clareza o Senhor Jesus levando os discípulos para um lugar deserto,
e os assentando, todos eles ali, sobre a relva verde, à beira de um lago. Eles estavam famintos. E eles dividiram, então, de 50 e 50, de 100 em 100. O Senhor Jesus elevou o pão, deu graças e o partiu. Meus irmãos, aquelas pessoas que ali estavam, eles entenderam de imediato o que o Senhor Jesus estava fazendo. É como um mosaico onde estamos montando aqui um quadro, onde nós vemos com clareza que o Senhor está apresentando que Ele é o bom pastor. Desde o início, quando o Senhor Jesus diz, eram como ovelhas que não têm pastor, aquelas pessoas ouviram as palavras de Moisés, lá no deserto, quando ele pediu ao Senhor que lhes enviassem líderes, para que não andassem como ovelhas que não têm pastor. O texto aponta ainda quando Jesus separa de 100 em 100, de 50 em 50, a liderança de Jesus sendo replicada para o líder Moisés, que aqueles ali na época então conheciam. Não apenas isso, quando ele os leva para sentar sobre a relva verde, o Senhor Jesus está mostrando com clareza que Ele é o bom pastor. Quando ele pega o pão e eleva aos céus, tipificando, então, aquilo que estava por vir, a ceia, ele está mostrando que ele é o pão da vida. Todos aqueles que estavam ali olharam e lembraram-se do maná do Senhor provido todos os dias lá no deserto. O texto de João é mais claro quando diz que eles começaram a gritar, é ele, o profeta, e queriam então entronizá-lo como rei. O Senhor Jesus teve que sair escondido porque eles já queriam o entronizá-lo como rei. Quando nós perguntamos nesse texto, quem é Jesus? O texto está nos mostrando que ele é o profeta. Aquele que João diz que é o Verbo, aquele que estava na eternidade e por ele todas as coisas foram feitas. É ele que João Batista, ao bater o seu olho, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o grande profeta, a palavra se cumprindo, habitando entre nós. Ele também é o sacerdote, por meio do qual nos leva à presença do Pai. O Senhor Jesus está apontando aqui que Ele é o pão da vida, e quem dele comer jamais terá fome. O texto também nos mostra que Ele é o nosso rei, o rei pastor. Eles estavam vendo com clareza aqui a figura construída pelo Salmo 23 do rei Davi. Quem é Jesus? Ele é o nosso rei, profeta e sacerdote. E qual é o exemplo que ele nos instrui especificamente nesse texto? Quando nós estivermos cansados, meus irmãos, lembre-se de olhar para Cristo, pois Ele nos leva a pastos verdejantes, não necessariamente para descansarmos, deitarmos numa cama confortável, mas para fortalecermos a nossa confiança e fortalecermos o nosso coração de que Ele é o nosso pastor. E que Ele jamais, diante de qualquer circunstância, substituiu a sua prioridade de entregar-lhes a palavra de Deus. Em contextos como Timor-Leste, nós vemos diversas organizações internacionais. E há diversos órgãos humanitários, ajudas e diversas iniciativas que são louváveis. A única coisa que só a igreja pode fazer é entregar a palavra de Deus. O Evangelho foi entregue e é responsabilidade nossa, e não devemos trocá-la por mais nada, senão levarmos a verdade do Evangelho, do reino, a salvação em Cristo. Aquilo que o Senhor nos orientou, deixou como exemplo, é função da nossa igreja, das nossas vidas, é prioridade de cada um de nós, entregarmos a palavra de salvação, o Evangelho, as boas novas em Cristo Jesus. Nós não podemos gastar as nossas energias nos concentrando em outras coisas. Apresentar o nosso rei pastor, o grande profeta, o sacerdote, aquele que nos leva à presença do Pai. E quem dele comer jamais terá fome. É a função, é a missão, é o dever da igreja do Senhor Jesus.